Já se pegaram em uma noite de céu limpo, olhando para as estrelas e se questionando sobre o que realmente define a nossa existência? Se é a matéria de que somos feitos, as células vibrantes em constante atividade, ou se há algo mais, algo que transcende a nossa forma física? Eu me recordo vividamente de um dia, ainda jovem, quando me perdi nas estantes empoeiradas de uma biblioteca antiga. Lá, entre as páginas amareladas de um dicionário, encontrei algo que me fascinava profundamente. A ideia de que palavras, meros sons e símbolos poderiam ser os arquitetos da realidade que nos cerca. É esse poder, o poder da palavra, que me intriga e que quero compartilhar com vocês hoje. Não as palavras como simples meios de comunicação, mas como as ferramentas fundamentais que moldam a nossa percepção do mundo. Convido-os a embarcarmos juntos em uma exploração profunda da linguagem, desvendando seus mistérios, compreendendo a influência que ela exerce em nossas vidas e, finalmente, aprendendo a nos tornarmos os construtores conscientes de nossa própria realidade. Este é o convite que lhes faço. Vamos desvendar o poder das palavras juntos. Nesta jornada, não seremos meros observadores da linguagem, mas mergulharemos em suas profundezas, explorando o impacto que ela exerce na formação de nossas crenças e, consequentemente, em nossa experiência de vida. Nosso objetivo é desmistificar o poder da palavra, revelando seus mecanismos ocultos e oferecendo ferramentas para que cada um possa reescrever sua própria narrativa. Vamos entender a intrincada relação entre a neuroplasticidade, essa capacidade extraordinária do nosso cérebro de se transformar, e a linguagem. Vamos ver como as palavras que usamos moldam nossos padrões cerebrais e como, em última análise, nos tornamos quem somos. Há uma história antiga, um conto de uma tribo cujas palavras eram tão imbuídas de poder que podiam influenciar o clima. Era talvez uma metáfora, mas uma que ressoa em cada fibra do nosso ser. Estudos recentes confirmam o que os antigos já sabiam instintivamente. A linguagem não é apenas um espelho que reflete a realidade, mas uma ferramenta que a constrói. Não apenas um reflexo, mas um instrumento ativo na modelagem do nosso entorno. A neuroplasticidade, essa capacidade incrível do nosso cérebro de se moldar e se adaptar ao longo da vida, é um dos pilares desse processo. Cada palavra que ouvimos, cada frase que pronunciamos, é como um cinzel que esculpe nossas conexões neurais. As crenças que nutrimos, sejam elas de capacidade ou limitação, são tecidas no tecido da nossa neurologia através do poder da linguagem. Aqueles que constantemente afirmam sua incapacidade acabam por se tornar exatamente isso. Da mesma forma, aqueles que se encorajam com palavras de esperança e coragem abrem portas para o desabrochar de todo o seu potencial. E aqui está o segredo. Cada palavra que você escolhe usar, cada diálogo que você decide ter consigo mesmo, está literalmente moldando o seu cérebro e a sua realidade. Não se trata, entretanto, apenas de como falamos conosco, mas também de como a linguagem, em seu todo, nos afeta. A história da linguagem é uma fascinante jornada através dos tempos, um reflexo da nossa própria trajetória como espécie. Ela é, simultaneamente, uma ferramenta de poder e de libertação. Aqueles que detêm o controle da linguagem detêm o controle da narrativa. Os discursos inflamados, as palavras carregadas de ódio, as mentiras habilmente tecidas, tudo isso tem o poder de manipular e controlar, assim como a linguagem do amor, da bondade e da esperança tem o poder de inspirar e unir. A linguagem é, portanto, uma faca de dois gumes, e cabe a nós escolher qual lado usar. E aqui, meus amigos, reside a chave. Temos a capacidade de escolher que tipo de linguagem queremos usar, não apenas para descrever o mundo, mas para construí-lo. O que quero dizer com isso? Bem, vamos nos aprofundar em nossa jornada, vamos explorar as profundezas da etimologia, os significados ocultos por trás das palavras que usamos todos os dias. Ao fazermos isso, podemos começar a desvendar os segredos que as palavras guardam e a compreender o seu verdadeiro poder. A etimologia, o estudo da origem das palavras, é como um mapa que nos transporta de volta no tempo, revelando a história de nossas crenças e valores. Cada palavra é como uma cápsula do tempo,
contendo as impressões de inúmeras gerações que nos precederam. Ao desvendarmos a história por trás das palavras que utilizamos, podemos acessar uma compreensão mais profunda de nossos próprios preconceitos e vieses. É como abrir um livro de história que conta a saga da nossa própria mente. Tomemos, por exemplo, a palavra problema. Sua origem remonta a um tempo em que a palavra problema era sinônimo de algo que nos era lançado ou atirado contra nós. Não é de se espantar que tantas pessoas se sintam vítimas dos seus problemas, como se fossem algo externo e incontrolável. Mas ao compreendermos a história por trás dessa palavra, podemos começar a desassociar o significado original de seu uso atual e redefinir essa palavra. Que tal trocar problema por desafio ou oportunidade de crescimento? Uma simples mudança de perspectiva pode transformar a forma como lidamos com os obstáculos que encontramos na vida. Essa análise não é um mero exercício acadêmico. Ao compreendermos as nuances dos significados ocultos por trás das palavras, podemos começar a nos libertar das amarras que elas impõem. Palavras como fracasso, medo, limitação, quando analisadas sob uma nova luz, podem deixar de ser sinônimos de derrota e se tornarem sinais de alerta ou chamados à ação. Um fracasso, por exemplo, pode ser apenas um feedback que nos mostra um caminho que não funciona. Um convite a tentar algo novo. Ao nos tornarmos conscientes do poder da linguagem, podemos nos tornar arquitetos conscientes de nossa própria realidade, capazes de reescrevermos a nossa história com palavras de poder. E como podemos fazer isso? Bem, além da etimologia, precisamos observar como a linguagem é usada para nos controlar, para moldar nossa forma de pensar. A linguagem, em sua essência, é um sistema, um conjunto de regras e estruturas. E como todo sistema, pode ser usado para controlar, limitar e manipular. Se aprendermos as regras desse sistema, podemos nos tornar seus mestres, em vez de suas vítimas. As estruturas linguísticas que aprendemos desde a infância moldam a nossa visão de mundo. Os padrões de linguagem que nos são incutidos na escola, na mídia e em nossos lares se tornam os filtros através dos quais percebemos a realidade. Quando somos expostos repetidamente a mensagens de medo, competição ou desigualdade, esses padrões se tornam arraigados em nossos cérebros, criando trilhas neuronais que nos mantêm presos em um ciclo vicioso. A mídia, em particular, desempenha um papel fundamental na manipulação através das palavras. Os discursos inflamados, as notícias tendenciosas, os anúncios que exploram nossos medos e desejos, tudo isso contribui para uma narrativa que, muitas vezes, não reflete a realidade. E nós, por nossa vez, absorvemos essas informações sem questionar, como se fossem verdades absolutas, construindo um muro que nos separa da nossa própria verdade. A linguagem usada dessa forma se torna uma ferramenta de controle, uma espécie de prisão mental. Mas como podemos nos libertar desse ciclo? A resposta está em tomar consciência das estruturas que nos limitam. Ao questionarmos as palavras que usamos, ao desconstruirmos as mensagens que recebemos, podemos abrir espaço para novas formas de pensar e de ser. Não é uma tarefa fácil, mas é essencial para que possamos nos tornar verdadeiramente livres. É como se estivéssemos presos em um labirinto e, ao tomarmos consciência da existência das paredes, pudéssemos começar a procurar as saídas. E assim chegamos a um ponto crucial de nossa jornada. As bases científicas que sustentam o poder da linguagem. Não estamos apenas falando de especulações filosóficas ou metafísicas, mas de fenômenos comprovados pela ciência. O que antes parecia esotérico, agora é amparado por estudos e experimentos que comprovam a influência da palavra em nossa realidade. Há alguns anos, um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto conduziu experimentos que parecem desafiar nossas noções tradicionais sobre a água. Ele expôs a água a diferentes palavras e emoções e, em seguida, congelou as amostras. As imagens dos cristais de gelo revelaram que a água exposta a palavras positivas, como amor e gratidão, formava belos cristais geométricos, enquanto a água exposta a palavras negativas, como ódio e raiva, formava estruturas irregulares e distorcidas. Se isso parece um conto de fadas,
Lembrem-se de que o nosso corpo é composto por aproximadamente 70% de água. Se a água pode ser afetada pelas palavras, o que dizer de nós? O que dizer do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções? Estudos sobre vibração e frequência mostram que tudo no universo está em constante movimento, vibrando em diferentes frequências. As palavras que usamos também vibram em frequências específicas, e essas vibrações afetam nosso corpo, nossa mente e nossas emoções, criando uma sinfonia invisível que ecoa em nosso ser. As palavras que escolhemos usar são como notas musicais, e a forma como as combinamos cria a melodia de nossas vidas. A física quântica, por sua vez, nos apresenta a ideia de que a consciência desempenha um papel fundamental na criação da realidade. Os observadores, ao observarem um experimento quântico, podem afetar o resultado do experimento. Isso sugere que nossa atenção, nossa intenção e as palavras que usamos podem influenciar a forma como a realidade se manifesta. Se a consciência é o observador e a realidade é o que está sendo observado, então o que observamos com a nossa consciência é, em última análise, o que criamos. A neurociência, por fim, nos mostra que a linguagem não é uma ferramenta meramente auxiliar, mas uma das principais ferramentas através das quais o nosso cérebro constrói a realidade. Estudos revelam que as palavras que usamos afetam a ativação de diferentes regiões do cérebro e que o uso repetido de certas palavras fortalece as conexões neurais associadas a elas. Ao compreendermos a base científica do poder da linguagem, não temos apenas a possibilidade de nos libertarmos das amarras que nos limitam, mas também podemos nos tornar arquitetos conscientes do nosso próprio futuro, capazes de moldar a nossa realidade com intenção e clareza. Então, como podemos usar esse conhecimento para criar uma vida mais plena e feliz? A resposta está na reprogramação mental, na capacidade de substituir os padrões de pensamento e linguagem que nos limitam por outros que nos fortalecem, que nos abrem para novas possibilidades. É aqui que o nosso poder individual de transformar a realidade se manifesta de forma plena e palpável, uma vez que assumimos a responsabilidade pelas palavras que proferimos e pelos pensamentos que alimentamos. Técnicas como afirmações, visualização criativa e mudança de paradigmas são apenas algumas das ferramentas que podemos usar nesse processo. As afirmações, por exemplo, são frases curtas e positivas que repetimos para nós mesmos com frequência, criando um loop de positividade que reconfigura nossas crenças e nossos padrões de pensamento. Ao fazermos isso, estamos reprogramando nossos padrões de pensamento e fortalecendo as conexões neurais associadas a novas crenças, abrindo caminho para uma nova realidade. A visualização criativa, por sua vez, nos permite criar imagens mentais de nossos objetivos e aspirações, como se estivéssemos criando um filme de nossa vida ideal. Ao nos visualizarmos vivendo a realidade que desejamos, estamos enviando mensagens claras para o nosso subconsciente, que por sua vez começa a trabalhar para manifestar essa realidade em nossas vidas. Ao nutrir o nosso sonho com imagens claras, damos ao nosso subconsciente o mapa que ele precisa para chegar até lá. A mudança de paradigmas, que nos permite questionar as nossas crenças e nos abrir a outras formas de pensar, é uma ferramenta essencial para que possamos começar a questionar as crenças que nos foram transmitidas, para que possamos ver o mundo através de uma nova perspectiva e, assim, criarmos uma nova realidade, um novo mundo, mais alinhado com os nossos desejos mais profundos. É como se tivéssemos a capacidade de trocar as lentes com as quais enxergamos o mundo, escolhendo uma que reflita a beleza e a possibilidade que residem em nós. E aqui, meus amigos, é crucial um lembrete. Este não é um conto de fadas, não é uma fórmula mágica ou uma receita pronta. Esta é uma jornada, um processo contínuo. É uma prática diária de atenção plena, de questionamento constante e de autotransformação. É um trabalho que exige paciência, persistência e dedicação. Mas a recompensa, a liberdade de criarmos nossas próprias vidas é inestimável. Não se trata de uma mudança instantânea, mas de um processo de autodescoberta que dura a vida toda. Uma jornada rumo à liberdade que se conquista a cada escolha consciente.
E como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias? Como podemos tornar a consciência verbal uma prática constante? Bem, a resposta é mais simples do que parece. Através de rotinas diárias de autoconsciência. Comecemos por prestar atenção às palavras que usamos em nossas conversas diárias, tanto conosco quanto com os outros. Estamos usando palavras que nos fortalecem ou que nos limitam? Estamos transmitindo mensagens de amor, esperança e empatia? Ou de medo, raiva e julgamento? Ao nos tornarmos observadores conscientes de nossa própria linguagem, podemos começar a identificar os padrões que nos sabotam e a substituí-los por outros que nos impulsionam, que nos inspiram e que nos abrem para novas possibilidades. Outra ferramenta poderosa é a técnica da transformação linguística. Em vez de dizer "eu não consigo", podemos dizer "eu ainda não consigo", reconhecendo o poder do ainda para nos abrir a possibilidades futuras. Em vez de dizer "é muito difícil", podemos dizer "é um desafio que posso superar", transformando os desafios em oportunidades de crescimento. Essa pequena mudança nas palavras pode gerar uma grande diferença na forma como nos sentimos e agimos, alterando a nossa perspectiva em relação aos desafios que encontramos na vida. Exercícios de redefinição também são muito importantes. Pegue uma palavra que você usa com frequência e que te incomoda e procure redefini-la com um novo significado que ressoe com a sua verdade. Por exemplo, em vez de definir medo como algo que te paralisa, você pode redefini-lo como um sinal de que você está saindo de sua zona de conforto e que está crescendo, aprendendo, se desafiando. Ao mudarmos o significado das palavras, mudamos a forma como interagimos com o mundo e como ele interage conosco. E, por fim, a prática em grupo. Ao compartilharmos nossas experiências com outras pessoas, podemos nos sentir mais encorajados, inspirados e receber o apoio necessário para seguirmos adiante em nossa jornada. Ao participarmos de círculos de conversa, grupos de estudo ou comunidades de prática, criamos um espaço seguro para compartilharmos nossas vulnerabilidades e aprendermos uns com os outros. É como se estivéssemos caminhando juntos por uma trilha. E o apoio e a sabedoria que encontramos no caminho nos tornam mais fortes e capazes de alcançar o nosso destino. Mas nossa jornada não termina aqui. A transformação pessoal é apenas o primeiro passo em direção a uma transformação social maior. Afinal, todos nós somos parte de uma teia interconectada, e as mudanças que fazemos em nossas vidas individuais podem ter um impacto significativo no mundo ao nosso redor. Se cada um de nós se tornasse um farol de consciência, o mundo se tornaria um lugar muito mais iluminado, transformando o nosso entorno e inspirando o mundo a seguir o mesmo caminho. Quando mudamos a forma como falamos, mudamos a forma como pensamos, e essa mudança se irradia para aqueles que nos rodeiam. Uma simples palavra de encorajamento pode mudar o dia de alguém. Um ato de bondade pode inspirar outros a agirem da mesma forma. Uma postura de respeito pode transformar a forma como nos relacionamos uns com os outros, criando um efeito cascata de positividade. É como se cada um de nós fosse uma pequena semente, e a forma como nutrimos essa semente tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Movimentos sociais de transformação, ao longo da história, foram impulsionados pelo poder da linguagem. Os discursos de líderes como Martin Luther King Jr. ou Nelson Mandela inspiraram milhares de pessoas a se unirem em torno de uma causa comum, levantando a bandeira da igualdade e da justiça. As palavras, quando usadas com sabedoria e intenção, têm o poder de mudar o curso da história, de despertar o melhor em cada um de nós e de construir um futuro mais promissor. O futuro da comunicação consciente depende de todos nós. Ao nos tornarmos mais conscientes da linguagem que usamos, ao questionarmos as mensagens que recebemos e ao nos conectarmos uns com os outros com empatia e respeito, podemos criar um mundo mais justo, mais pacífico e mais harmonioso. A responsabilidade, aqui, é individual. Cada um de nós tem o poder de criar a realidade que deseja, e a linguagem é a chave para desbloquear esse potencial, o mapa que nos guia rumo à liberdade. E assim chegamos ao fim de nossa jornada juntos. Mas lembrem-se, este é apenas o começo.
A jornada da consciência é uma viagem que dura a vida toda, uma jornada de autodescoberta, de crescimento e de transformação. A cada passo que damos, a cada palavra que escolhemos, nos tornamos mais conscientes de nosso poder e de nossa capacidade de criar a realidade que desejamos. Recapitulemos brevemente alguns dos principais pontos que exploramos hoje. Vimos como a linguagem molda a nossa realidade, como a neuroplasticidade do nosso cérebro é afetada pelas palavras que usamos, como a etimologia revela os significados ocultos por trás das palavras, como a linguagem pode ser usada como um sistema de controle e como podemos nos libertar dessa manipulação, como a ciência comprova o poder da linguagem, como podemos usar técnicas de reprogramação mental, como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias e como podemos usar a linguagem para criar uma transformação social positiva. Cada um desses pontos é como uma peça de um quebra-cabeça, que se encaixa para formar uma imagem mais clara do poder da palavra. O próximo passo é o seu. O desafio é levar esse conhecimento para além das palavras e torná-lo uma prática viva em sua vida. Experimentem as técnicas que discutimos hoje, comecem a observar a linguagem que vocês usam, questionem as mensagens que vocês recebem e abram espaço para uma nova forma de pensar e ser, que esteja alinhada com a sua verdade. É como se tivéssemos recebido um presente e agora cabe a nós abri-lo e usá-lo para construir um futuro mais promissor. Eu deixo aqui um convite, um chamado à ação. Que tal agora escolher uma palavra que vocês usem com frequência e que te incomoda e comecem agora a redefini-la com um novo significado que te impulsione e que inspire? Que tal começarem a substituir as afirmações limitantes por afirmações positivas que te abram para um universo de possibilidades? Que tal compartilharem o que aprenderam hoje com aqueles que te cercam, espalhando a semente da consciência e da transformação? Lembrem-se, a mudança começa com cada um de nós. A linguagem é uma ferramenta poderosa, mas é a intenção e a consciência que transformam essa ferramenta em algo capaz de construir pontes para um futuro melhor, um mundo mais justo, mais pacífico e mais harmonioso. E ao final dessa nossa jornada juntos, quero compartilhar uma última reflexão. Há alguns anos, enquanto caminhava por uma floresta, me dei conta de que cada um de nós é como uma árvore enraizada no solo da existência, com a copa estendida em direção ao céu. As palavras que usamos são as folhas dessa árvore, a forma como interagimos com o mundo e, em última análise, a forma como moldamos a nossa realidade. Sigamos em frente com essa luz, com essa consciência e com o poder da palavra para construirmos um mundo mais belo, mais justo e mais cheio de esperança. O futuro, meus amigos, está em suas mãos, e as palavras que vocês escolherem são as ferramentas que construirão esse futuro. Que a nossa jornada continue guiada pela luz da consciência e pelo poder da palavra. O futuro é agora, e nós somos os arquitetos desse futuro.